Irmãos, eu gostaria de acrescentar algumas comunicações para as datas especiais deste mês. Nós vamos ter algumas atividades especiais. No dia 25 de dezembro, é o dia de Natal e caiu num domingo. Então nós não teremos nenhuma atividade pela manhã, só o culto da noite. E vamos estar aqui às 18 horas. Este ano estamos voltando com o culto da virada. Dia 31 de dezembro, vamos ter o nosso culto da virada, que começa às 21 horas e 30 minutos, às 9h30. E nós vamos fazer no Templo Novo, ainda que não esteja concluído, vamos fazer lá. Porque aqui dentro, após o culto, vamos fazer um jantar para 150 pessoas. De modo que, se você deseja participar, deve se inscrever logo com o irmão Luqueta, Carlos Luqueta, Neuma, Ricardo. Podem anotar os nomes de vocês. O custo é um custo que não é alto. É R$40 para os adultos, para as crianças até 5 anos é free, não paga nada, e de 6 a 10 anos é R$20, 50% do custo dos adultos. Amém, irmãos? Você está animado? Amém. Glória a Deus, que bom. Dia 1º de janeiro, que é um domingo também, não haverá atividade nenhuma na igreja, nem pela manhã, nem à noite, por conta do culto da madrugada. Então, a ceia do Senhor está prevista para o dia 8, domingo seguinte, na parte da noite, às 18 horas. Dia 8, as atividades normais pela manhã, culto e também a escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Amém. Tudo bem? Ore, por favor, por estas atividades para que Deus nos conduza de uma maneira agradável, abençoada e vitoriosa. E aqueles que não vão estar aqui, tenham toda a liberdade no Senhor. Gostaríamos que você estivesse aqui em todas essas atividades. Amém? Vamos então compartilhar a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, versículo 25. Lucas 10, a partir do versículo 25 até o 37. Eu vou ler e vocês vão acompanhar nas suas Bíblias esta escritura que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. E então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O tema deste semestre: salvos por quê e para quê? O tema do mês de dezembro: para que Deus nos salvou? São perguntas. Salvos para compartilhar amor ao próximo, cumprindo a nossa responsabilidade social. E o tema de hoje, eu estou colocando o tema desta reflexão: quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Apenas um circunstante? Pessoas que você se relaciona? Mas quem é o meu próximo é a grande pergunta. E nesse texto nós temos alguns personagens, como o homem que foi assaltado, ficou semi-morto, os ladrões, um sacerdote, um levita, um samaritano e o hospedeiro. É interessante que esta pessoa que interpelou Jesus, ele era uma pessoa entendida da lei, ele conhecia a lei, ele conhecia toda a religiosidade e a tradição judaica do culto. Ele vivia no templo, ele, de certo modo, à sua moda, adorava a Deus. Então, ele era um intérprete da lei, uma pessoa que era entendida. E ele se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E Jesus estava tranquilo para passar por qualquer prova. Quem estava caminhando para a cruz, sem dúvida nenhuma, tinha toda a credencial e capacidade para responder qualquer pergunta. E Jesus e a sua palavra pode responder qualquer indagação da sua mente e do seu coração hoje. E se você encontrar alguma pessoa assim, você pode também compartilhar. Jesus tem todas as respostas que o nosso coração precisa. Mas ele fez aquela pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Havia preocupação da vida eterna. Sempre houve no ser humano. Embora que aqui ele quisesse apenas provar Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Se ele era intérprete da lei, se ele era conhecedor da lei, ele deveria saber, e ele sabia. Como você entende? Jesus estava querendo dialogar com ele,
Jesus é delicado, é respeitoso. Ele não é um líder déspota. Ele não obriga, ele não impõe. Ele é gracioso e, sobretudo, misericordioso. E a isto, aquele cidadão respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Bela resposta. Teologicamente, biblicamente correta. E então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. E Jesus acrescenta: faça isso e viverá. Nós somos do credo do faça isso e você vai viver. Nós somos do credo de fazer, não de apenas desenvolver um entendimento de qualquer filosofia ou de qualquer credo deste mundo. Mas tudo indica que este cidadão, que era intérprete da lei, parece que ele conhecia tudo aqui, não aqui. Primeiro, pela sua dúvida, embora ele querendo provar Jesus, mas revelava através disso também que as suas convicções eram parcas, eram limitadas. Ele não tinha uma profundidade que o seu entendimento tinha, que o seu coração anelava e desejava, porque ele não permitiu que o seu coração experimentasse uma experiência pessoal com o próprio Deus. Ele conhecia. E há muita gente hoje, queridos irmãos, que conhece, tem conhecimento, cita versículos da Bíblia. Isso não é errado, é bom, é até necessário, é importante. Mas é bom lembrar que Satanás e o inferno também conhecem. E eles citam. Quando um crente pisa na bola, tem muito agente do inferno que cobra na hora. Já aconteceu isso contigo? Então não pisa na bola, por favor. Seja autêntico. Crente autêntico é o que o mundo precisa hoje. Porque hoje ninguém conhece quem é o seu próximo. E é interessante, todo aquele conhecimento que ele tinha nos dá o primeiro ensino de Jesus a respeito dos dois principais mandamentos da palavra de Deus. Jesus sintetizou a lei de Moisés, os 10 mandamentos, em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Acontece que hoje as pessoas se amam muito pouco, ou se amam erradamente. Porque se a gente não tem próximo, ou não ama o próximo, é porque a gente não se ama. Não é verdade? Veja bem o que Jesus falou: que nós devemos amar o próximo, o nosso próximo, como nós nos amamos. E quantas vezes odiamos?
E quantas vezes desprezamos? E quantas vezes somos indiferentes? Não é verdade? Esse é o primeiro ensino de Jesus. Faça isso e viverá. Então esse ensino é um ensino de vida de Jesus. Entendeu? Amar o Senhor sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Em outras palavras, você deve amar a Deus e amar a si também. Mas aquele intérprete da lei, ele queria escapar. E ninguém se escapa da presença de Deus. Jesus estava observando ele. E aí ele vem com uma outra pergunta: quem é o meu próximo? Ele estava querendo se justificar. Possivelmente ele não conhecia o seu próximo. De fato não conhecia. E ele fez essa pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Você já se fez essa pergunta? É importante que hoje você faça essa pergunta para você mesmo: quem é o meu próximo? Porque dentro da mentalidade empresarial, dentro da mentalidade cultural do nosso tempo, da nossa geração, dentro até da mentalidade religiosa, nós estamos mais interessados em se relacionar com as outras pessoas, o possível próximo, para tirar dele, extrair dele tudo que ele pode me dar. Porque na verdade o mundo gira em torno do ego, do eu. Quantas vezes você fala aí o seu eu por dia? Eu. Até o cara casa. E no curso que a gente faz aqui para casamento, para os jovens, eu falo sobre isso, ensino sobre isso. Nós ensinamos aqui os pastores. Ensinamos que quando você casa, você ainda é um indivíduo, mas não sozinho. Você é um indivíduo acompanhado. Então a linguagem, o pensamento e o coração não deve ser eu mais, não deve prevalecer, mas nós, eu e minha esposa, e assim, eu e meu marido, não é? Mas às vezes as pessoas têm reticências, têm dificuldade quanto a isso, para descobrir. Então Jesus perguntou. Bom, Jesus primeiro explicou para ele, contando aquela história dos 3 varões, a respeito de como eles encaravam o seu próximo. Jesus explica isso. Ele identifica quem é o nosso próximo. Identificou para o intérprete da lei, respondendo à pergunta daquele homem. Então Jesus fez uma pergunta: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Porque passou. Lá estava aquele homem prostrado no chão, abandonado, no caminho que descia para Jerusalém, para Jericó. E então passou um sacerdote. O sacerdote é uma pessoa de respeito, uma pessoa de responsabilidade,
uma pessoa que conhecia a lei, uma pessoa que também ministrava os ensinamentos da lei. E ele, vendo aquele cidadão prostrado, ele passou de largo. Tudo indica que ele não queria contato com pessoas, talvez, que não fosse da religião dele, ou não fosse da nacionalidade dele. Não sei, posso imaginar, não sei exatamente o que se passava na mente daquele sacerdote, mas ele se afastou. Porque na realidade aquele homem era um judeu, era um conterrâneo. E aí o sacerdote foi embora, aí veio um levita que servia no templo, homem também de responsabilidade, conhecedor da lei de Moisés, ministrava no templo. Ele também passou de largo. São personagens importantes, queridos irmãos. Mas o cidadão estava lá, deitado, prostrado. E aí passa um terceiro personagem, que ele não era judeu, ele era samaritano. E os judeus não se davam com os samaritanos. Mas diz a Bíblia, e no contar da história de Jesus, que o samaritano era bom. Um bom samaritano. Vinha passando, ele não teve dúvida. Se aproximou, deixou o seu animal do lado e foi ver o que estava acontecendo com aquele cidadão. E ele viu que ele estava todo ferido. E começou então a cuidar daquele homem. Mais ainda, colocou ele no seu animal, estava desfalecido, e aí levou para uma hospedaria, tratou dele, e ainda pagou o hospedeiro para que o hospedeiro cuidasse dele, e se gastasse alguma coisa na volta, no retorno da sua viagem, ele indenizaria todas as despesas. Então, um homem diferente daqueles religiosos. Um homem que tinha misericórdia, segundo o dizer do intérprete da lei. Jesus perguntou: qual destes três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete não teve dúvida. Ele falou que aquele que usou de misericórdia para com ele. Misericórdia, queridos irmãos, a gente não vê muito hoje. Misericórdia é compaixão, é piedade, é graça, é perdão. É a pessoa ser compassiva. Estamos numa época em que as pessoas estão embrutecidas por conta de dificuldades, de lutas, de maus tratos. Então as pessoas, elas sofrem e não têm sensibilidade. Os três personagens centrais, eles tiveram a mesma oportunidade, cada um. E o samaritano então aproveitou esta oportunidade para reconhecer que aquele cidadão que foi maltratado é o seu próximo. Qual a diferença entre os três? Eu creio, queridos irmãos, que o bom samaritano, ele revelou sensibilidade. Sensibilidade é uma coisa hoje que não está fácil no mercado, não.
O sacerdote e o levita não tinham nenhuma sensibilidade quanto à dor daquela pessoa. E eu já vi também, nos lares cristãos, a ausência de sensibilidade, tanto por parte do marido como por parte da esposa. Sensibilidade é uma questão que é necessária para a gente viver e viver melhor. O que é sensibilidade? É ser humano, é ser caridoso, é ser bondoso, é a faculdade de captar ou transmitir impressões capazes de causar emoções. Sensibilidade. Já viu marido muito bom, mas insensível? Ele chega em casa, bom, eu já fiz o meu trabalho, vai fazer outra coisa, ou continuar o seu trabalho, ou ver a televisão. E a mulher lá atrapalhada com a cozinha, com os filhos. Talvez os grandes problemas da empresa, do trabalho, levaram a ele ser rude, embrutecido. Às vezes nós não temos nenhuma sensibilidade quando andamos nos ônibus. Você já viu alguém idoso entrar e um jovem está lá? Não é só jovem, meia idade também. O cara fecha os olhos, está dormindo, né? Para não dar lugar para... No sábado passado nós tivemos aqui um encontro de congresso. E veio irmãos de outras partes que eu não conhecia também. E nós tínhamos aqui a cantina ali funcionando, né? Tinha refeição, etc. E tinha uma fila. Tinha uma fila para as pessoas se servirem. As irmãs bondosamente prepararam tudo. E a fila estava andando. Daqui um pouco veio um senhorzinho, eu não conhecia, nunca vi. Ele veio e foi lá direto. Na frente de tudo. Não tem problema na minha frente, não tem problema nenhum, né? Eu achei engraçado que ele foi direto lá. Um senhorzinho ligeirinho até. Ele não tinha problema de perna, nem de reumatismo, nada. O cara estava são, estava bom, estava enxuto. Foi lá na frente. Fiquei olhando lá, observando, né? Se servindo lá. E nem olhou para o lado assim. Parece que todas as pessoas ali não existiam. A pessoa insensível é uma pessoa que não respeita. E eu creio que quando a pessoa usa de misericórdia, ela é sensível. Ela respeita. Ela considera os outros, como disse Paulo, superiores a si mesmo. Dá para entender, irmãos? Você está entendendo, né? É que às vezes as preocupações, né, da vida, não é, os compromissos, o nervoso, a ansiedade, nos levam a nos maltratar mutuamente. Por isso que é pertinente. Quem é o meu próximo? É ao meu próximo que eu preciso considerar e ter sensibilidade. Anos atrás, a Missão CLC vendeu a sua propriedade, ou naquela ocasião acho que alugou para um grupo católico, e eles fizeram um retiro. O retiro era para saber quem era sensível, quem tinha sensibilidade.
Prepararam várias mesas, colocaram os talheres, as louças, mas a comida colocaram mais numa, menos na outra e bem menos na outra. E convidaram para as pessoas virem fazer a refeição. E eles ficaram observando. Quem tinha sensibilidade para ver que na outra mesa não tinha quase alimento? Alguns poucos se levantaram e levaram, mas a grande maioria tratou de comer, aproveitar enquanto tinha ali, porque de repente vai faltar, não é? Mas quem é misericordioso, ele antes de comer, ele olha para os outros se tem comida, se tem alimento, se tem provisão, se tem descanso, se tem sustento. Sensibilidade, pense nisso, é uma coisa que está fora do mercado, mas a gente precisa pensar, irmãos. Para responder essa pergunta de Jesus, eu preciso ser sensível. Amém? Eu preciso também ser altruísta. Altruísta é aquele que não pensa em si próprio. Ele sempre procura uma maneira de ajudar o próximo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão acordados aí? Aleluia. Então Jesus nos traz o segundo ensino. Então Jesus diz para aquele homem: vá e faça o mesmo. Faça o mesmo como aquele bom samaritano. Quantas pessoas você encontra durante o dia ou cada dia que são pessoas necessitadas? O meu pai foi operário, depois até ele foi pastor, muitos anos, pastor simples, de vida simples. Andava a pé, só andava de condução quando a gente dava carona para ele. Mas ele nunca saía de casa sem moeda no bolso. Sempre com os trocos no bolso. Mas por que o senhor quer isso? Não, porque eu vou encontrar um pedinte e eu não posso despachar ele sem dar alguma coisa. Não importa se é verdadeiro ou não, mas eu vou dar. Próximo, considerando o próximo. Lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na minha terra, tem um grande rio chamado Guaíba. Na verdade, o Guaíba não é rio. Ele é um estuário onde recebe água de 5 rios. E depois tem um canal que ele vomita para a Lagoa dos Patos e depois para o mar, lá na cidade do Rio Grande, a uns 300 quilômetros de Porto Alegre. E no meio do caminho tem um farol que se chama Itapuã. É o mesmo nome que tem lá em Salvador, na Bahia. Mas o farol que eu estou me referindo aqui é o farol de Itapuã, lá na grande Porto Alegre. É na divisa entre Porto Alegre e Viamão, uma cidade adjacente. Então, um visitante que fora visitar o farol de Itapuã em Porto Alegre, ele falou ao faroleiro:
Faroleiro é aquele que cuida do farol, não é? Cuida para que as lâmpadas não se apaguem. Se queimar a lâmpada, ele repõe. Antigamente, muito antigamente, antes da eletricidade, era com querosene e outros elementos. Então o visitante perguntou àquele faroleiro: o senhor não se apavora de viver aqui no meio do nada? É terrível este lugar para se permanecer aqui, dizia o visitante. E aí ele respondeu: não, respondeu o faroleiro, não tenho medo não. Aqui nunca pensamos em nós mesmos. Que tremenda palavra. Nunca pensamos em nós mesmos. Quando você pensa em si próprio, você tem medo. Mas quando você pensa nos outros... Então ele disse assim, o visitante: como é isto? Nunca pensam em si mesmos? Nós sabemos que estamos perfeitamente seguros e cuidamos de ter as nossas lâmpadas brilhando e nossos refletores bem limpos, de modo que aqueles que se acharem em perigo possam ser salvos. Está se referindo aos navegadores, os navegantes. Então, queridos irmãos, é uma bela lição para todos nós cristãos, para o cristão hoje. Os cristãos estão salvos numa casa construída sobre a rocha, que não poderá ser abalada pelas tempestades mais tremendas, e num espírito do mais santo que se relaciona conosco. Então deve fazer brilhar sua luz através das trevas do pecado, a fim de que os que se acham em perigo possam alcançar as praias gloriosas da salvação em Cristo Jesus. E a isto Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe. Na verdade, Deus disse que Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Irmãos, nós não somos candeeiro, não. Nós somos luz mesmo. Eu trabalhei muito lá no interior do Brasil, e principalmente lá no sul, onde não havia luz elétrica. Onde não havia modernidade, as pessoas viviam sempre de uma maneira muito simples, não tinham água encanada. E quando nós chegamos lá com o Evangelho, nós começamos a ver a luz que estava entrando nos corações daquelas pessoas, e as pessoas também entendendo outras realidades e sendo mais sensíveis consigo mesmas e também com a sua própria família. Na medida que elas iam se convertendo, e muitas vezes eu preguei a luz de candeeiro. Alguém conhece luz de candeeiro? Alguém sabe o que é candeeiro? Não. Candeeiro é uma latinha, um recipiente, tem um pavio na ponta, um pedacinho do pavio para fora, mas a maior parte está para dentro, e ali tem querosene, e aí você liga e alumia. Assim que a gente se relacionava com aqueles irmãos.
Mas na medida que aqueles irmãos iam experimentando a nova vida com Cristo, nós podíamos também sugerir para eles trazer o banheiro para dentro de casa, construir novas casas. Porque eles investiam sempre, eram simples, pobres, mas eles investiam sempre em mais terra, mais terra, mais terra, mais terra. Mas nunca melhoravam o seu habitat. Às vezes a mulher lá sofrendo, ia longe buscar água. Lá tinha um rio chamado Ladrão, um rio forte e manso ao mesmo tempo. Por isso que ele era chamado de ladrão, porque roubava muitas vidas. Eu ia longe. Muitas vezes eu fui lá com meu pai, frio de manhã, cedo, no inverno, 0 grau. Em Porto Alegre as torneiras estavam fechadas de gelo. E a gente ia lá lavar o rosto, se banhar. Fiz batismo lá num lago que tinha mais lodo do que água, mas eu fiz o batismo. As capas de batismo branca ficaram pretas. Mas Deus é bom, irmãos. É claro que você usa candeeiros quando você não tem luz elétrica. É claro que você não compartilha a sua fé porque você não tem. Mas quando você tem a oportunidade dada pelo Senhor, e Ele está contigo para te ajudar, para te fortalecer, para ser o porta-voz, porque Ele vai falar nos corações aos quais você vai ministrar a palavra de Deus. Pense no próximo. Quantos precisam de luz, precisam de graça da parte de Deus, precisam de salvação, precisam de direção para esta vida de trevas e escura. Não esqueça que Deus está contigo. Você está aqui é porque você está salvo, porque você tem esperança. Mas quanta gente não tem esperança? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Deixe a sua luz brilhar. Tem um cântico no Cantor Cristão, número 239, eu não vou cantar, mas é um cântico muito lindo que eu canto desde a minha meninice, que diz assim: deixa a luz do céu entrar. Muito legal, muito bom. Depois você procure lá no Cantor e cante. Então deixa a luz do céu entrar dentro de você e deixa ela sair de você, como aquele bom samaritano deixou-se sair dele a sensibilidade, o amor, a graça, a bênção para aquela pessoa que ia morrer. Ele salvou aquela pessoa. Às vezes você tem um cara lá do lado da sua cadeira, da sua mesa, no seu trabalho, e ele precisa de luz. Talvez você reclame dele: esse cara é chato. Mas esse cara chato, talvez Deus colocou ali para você abençoá-lo. O Ricardo que tem essa experiência agora com um novo emprego aí. Batalha, né? Então, irmãos, não reclame de nada. É a oportunidade que Deus está colocando para você abençoar. Você tem um cliente danado, difícil. Você tem um fornecedor também difícil. É a oportunidade para você abençoar ele. Que ele pague o direito. Não exija nada além do direito. Que Deus não vai estar contigo, não. Mas Deus quer ser o seu pé e a sua mão e a sua boca para ministrar. Feche seus olhos.
Obrigado, Senhor, por este momento tão precioso na Tua presença. Obrigado pelos meus irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças. Te agradecemos por todos, por experimentarmos a nova vida em Jesus Cristo. Mas dá-nos um coração sensível e misericordioso, de tal modo que alcancemos aquelas pessoas as quais o Senhor quer salvar, quer libertar, quer curar, quer transformar pela sua graça e amor. A Ti toda a honra e toda a glória. Guarda-nos em Ti e dá-nos o entendimento da Tua palavra e a prática também, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lhes desejo uma semana feliz e abençoada, cheia da presença do Senhor. Aproveite neste Natal a dar Bíblias de presente. Eu gosto de dar presentes, qualquer tipo de presente, mas eu prefiro dar mais Bíblias e livros. Não é porque eu trabalhei numa missão de literatura, mas é porque eu creio na palavra, na página impressa. Quando você dá um objeto, ele logo acaba. Mas quando você dá uma mensagem escrita, a Bíblia é uma mensagem que transcende esta vida e chega na eternidade. Amém? Lhes desejo uma semana feliz e abençoada. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Guarda-nos aos nossos lares, livra-nos de todo o mal, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, e conosco permaneçam até a volta do Senhor Jesus Cristo. E agora dizemos amém. Deus te abençoe. Cumprimente as pessoas próximas.